E aí, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a depender da hora que você esteja vendo esse vídeo do Arredonda Minha Nota. Então, a filosofia nos ajuda a pensar sobre tudo, quase tudo, ou tudo. E uma das coisas que a filosofia nos ajuda a refletir é sobre a arte. A arte, na verdade, tem algo muito comum com a filosofia, que é deixar a nossa criatividade, a nossa capacidade de refletir, falar mais alto, falar forte em nós. Várias perguntas filosóficas podem ser feitas sobre a arte. Por exemplo, o que faz algo ser arte? O que diferencia a arte das coisas que não são arte? Eu poderia, por exemplo, perguntar: pichação é arte? Algo que é ilegal, algo que não é socialmente aceito, algo que pode ser até desrespeitoso com uma determinada cultura, é arte? Essas perguntas são interessantes, no entanto, não farão parte desse nosso vídeo. Esse vídeo quer trazer algumas reflexões sobre arte e sociedade. Como é que a arte se relaciona com a sociedade, como é que a arte se relaciona com a cultura. A primeira coisa que nós gostaríamos de dizer sobre a arte é: ela é subjetiva. Quando eu quero dizer que é subjetiva, não é simplesmente que eu interpreto como eu quero e eu acho que é minha opinião e pronto. Não. Quando a gente fala de subjetividade aqui, é o seguinte: cada um de nós possui uma história, cada um de nós possui uma personalidade, um jeito de ser. Um mundo muito próprio, um mundo que a gente chama de subjetividade. Cada um de nós possui uma subjetividade. A arte permite com que nós coloquemos para fora, de uma forma muito viva, muito peculiar, a nossa subjetividade. Por meio da arte a gente refaz o mundo, a gente repensa o mundo, a gente interpreta, reinterpreta as coisas do nosso jeito. Vamos pensar, por exemplo, na caligrafia, na letra. Não estou dizendo que a escrita de cada um é uma arte. É um bom debate. Mas vamos pensar o seguinte: cada um de nós, no nosso jeito de escrever, possui uma marca própria. Então a arte, ela é subjetiva porque ela permite que cada um de nós coloque aquilo que é nosso, nas nossas sensações, dos nossos sentimentos. E ela permite que a pessoa que vai interpretar a arte, que vai apreciar, possa também sentir sensações parecidas com a nossa, ou até bem distintas. Então ela é subjetiva tanto no criar quanto no interpretar. Agora, por mais que ela seja subjetiva, ela sempre nasce numa cultura. Então eu posso usar a arte para criticar a cultura onde eu estou, para criticar os valores que eu aprendi, o que é certo e o que é errado. Mas eu vou precisar usar as ferramentas que eu aprendi na cultura, ainda que seja para questionar a própria cultura. Por isso que a arte ela nasce na cultura, ela nasce numa sociedade. Porém, como a cultura ela pode ser também construída, a arte é também construção de uma sociedade e de uma cultura. Então eu posso, por meio da arte, refazer, repensar, sensibilizar para o novo. Por isso que a arte ela é subversiva. Ela é subversiva porque permite que a gente contrarie, questione as coisas que estão aí, colocando algo próprio, algo autêntico, algo genuíno, tá? Então é bem legal pensar na arte com essa característica subversiva, tá? E é legal pensar nessa possibilidade de transformar a cultura. A cultura, ela nos aprisiona. Embora ela nos ajude a viver, ela nos dê torne possível a vida em sociedade, ela nos aprisiona. Ela nos coloca moldes. Ninguém escolheu nascer na família onde nasceu, com os costumes que nos ensinaram. A gente simplesmente foi lançado em uma determinada cultura, tá? Que nos ensinou o que é bom, o que é ruim, que nos ensinou que algo pode ser feito, não deve. A gente fica com consciência pesada porque a nossa cultura ensinou que tal coisa é errada. Talvez nem fosse, mas a gente aprendeu assim. Imaginemos, por exemplo, que tatuagem há uns 40 anos era coisa tipicamente de bandido. Tatuagem é coisa de bandido. Hoje nós vemos advogados, pessoas executivos, até religiosos que fazem tatuagem. Então a cultura ela vai sendo reformulada com o passar do tempo. Palavras que nós usamos hoje, os adolescentes costumam usar treta, né?
Eu lembro que na minha infância a gente não usava treta para falar confusão, era uma palavra pouco usada. Então, ao passo que a gente nasce numa cultura, a gente pode ir transformando. E a arte é uma ótima forma de transformar a cultura, porque ela consegue sensibilizar. Se eu falar de amor, se eu falar de um abraço, se eu tentar conceituar com palavras somente, será muito seco, muito vago. Mas se eu usar uma poesia, se eu usar uma música, se eu usar uma imagem, uma pintura, eu consigo provocar mais sensações e mais sensibilidade nas pessoas que eu quero atingir e também até nas sensações que eu tenho ao produzir, ao experimentar, ao viver a minha arte. Tá? Então essa é uma relação bem interessante entre arte e sociedade. Agora, é, a arte, ela pode ser mais interpretada, aliás, ela pode ser interpretada como algo a mais do que uma forma de expressão. Para um pensador chamado Nietzsche, a arte é viver é uma arte. A vida é arte. Então não é só para eu expressar um sentimento, não só isso. A existência é uma arte. Por quê? Vamos lá. Primeiro, Nietzsche é um crítico da modernidade. Nietzsche viveu ali por volta do século XIX e a razão, os sistemas filosóficos, não é? A razão humana, a racionalidade estava em pauta, estava no auge. Então, a ideia de que tudo poderia ser resolvido com cálculos, com fórmulas, com sistemas, Platão, o cristianismo, com a sua moral, o que é bom, o que é ruim, vem lá de Deus. Nietzsche vai dizer: não, a vida é que deve falar, a vida de cada um. E com o que a vida se confunde? Com a arte. A existência é uma arte. A estética, ela é capaz de mostrar os dramas da existência. Não são as fórmulas, não são os sistemas fechados, mas o meu sofrimento. Hoje eu estou triste, feliz, a morte, a dor, a alegria, o prazer, eles podem ser vividos na arte. A nossa vida é uma pintura. Tá? Então a arte é ela que expressa, é ela que coincide com o nosso próprio viver. Repito, que não cabe em sistemas, que não cabe em fórmulas. Por isso, a arte, viver é uma arte. A vida nos ajuda a nos tornarmos o que nós somos. Né? A arte faz esse encontro pessoal. E por meio dela nós podemos questionar os valores que aprendemos, as culturas, não é? E nos encontrar de fato com o nosso próprio eu. Outro pensador interessante que fala dessa relação entre arte e sociedade é Freud. Né? Lembrando que Freud é considerado o pai da psicanálise, faz essa divisão consciente, subconsciente, inconsciente. Né? Eu não sou psicólogo, não posso falar com propriedade, mas o inconsciente seria como uma caixa onde estão depositados registros, só que nós não temos consciência desse registro, por isso que é a palavra inconsciente. Contudo, mesmo sem ter consciência, esse inconsciente ele nos influencia na nossa personalidade, no nosso jeito, ele vem à tona, tá? Então, esse inconsciente, como também as relações sociais, provocam conflitos. Vejamos, nós costumamos dizer que o ser humano é um animal racional, mas nós sempre focamos na racionalidade. Esquecemos que somos animal. O que é que caracteriza a animalidade? Instinto. Se nós somos animais, nós somos instintos. Nós somos desejos sexuais, apetitivos, tá? Nós temos vontade às vezes de agressividade, tá? Nós temos muito daquilo que os outros animais carregam, só que acrescido de uma racionalidade maior. Então, mesmo com a racionalidade, esses instintos estão em nós. A religião, a sociedade, a gente vive controlando esses instintos, até porque só é possível viver em sociedade controlando esses instintos. Se todos nós fizéssemos o que dá na telha, o que a gente tem vontade, a vida social seria um inferno. Tá? Na verdade, não existiria. Né? A gente estaria em guerra o tempo todo. Lembrando de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Num estado natural, sem leis, sem controle desses impulsos, nós nos mataríamos o tempo todo. Se com leis a gente já faz isso, imagine sem elas. Tá? Então, como a gente vive controlando esses impulsos o tempo todo, a gente está em conflito. A gente vive em conflito, tanto com o meio externo como interno.
Por exemplo, uma pessoa que não aceita a sua sexualidade. De repente, alguém que tem desejo por pessoa do mesmo sexo, mas a sua cultura não permite que ela viva isso. Ou uma pessoa que gosta de alguém, mas esse alguém não retribui. É, alguém que foi abandonado pelo pai. Eu estou escolhendo essas situações porque são situações notadamente fortes, tá? Então, a arte serve como forma de experimentar e viver esses conflitos. Vamos lembrar, por exemplo, Marília Mendonça, um exemplo popular. Marília Mendonça disse que a sua inspiração para a composição veio das traições que ela sofrera. Então, Marília Mendonça pegou esses conflitos, ser traída, a vida em sociedade, a traição, o gostar de alguém que pôs no lixo a sua confiança e transforma em música, compõe. É uma forma dela viver aquele drama pelo qual ela está passando. E de repente, Marília Mendonça se torna alguém muito conhecida, tanto pela composição quanto pelo canto. Por quê? É uma explicação minha, porque Marília Mendonça consegue colocar nas suas músicas sentimentos. E as pessoas conseguem captar, conseguem também ter sentimentos ao escutá-la. Então, enquanto que para Nietzsche a vida é uma arte, a existência é uma arte, a estética ela permite mostrar mais aquilo que a vida é, a sua inconstância, a sua variação. Para Freud, a arte é sublimação. Ela permite que a gente viva, expresse os conflitos internos e externos, tá? Ela permite que a gente coloque de alguma forma os nossos instintos. É bem bacana também essa concepção freudiana. Agora, a gente tem visto até que características boas da arte. A arte como libertação, ela é subversiva porque ela permite a gente ir de contra a sociedade, contra os valores, sendo algo próprio eu posso questionar, então ela tem essa subversividade. Agora nós também podemos ter a arte para um uso, aquilo que a gente chama de manipulação. Por exemplo, é o termo que Adorno e Horkheimer vai falar de indústria cultural. Eu uso a arte, o cinema, os desenhos, a pintura, para criar uma cultura de massa. E essa cultura de massa, com essa cultura de massa, eu manobro a população para aquilo que eu desejo. Por exemplo, eu sou um grande produtor de filmes, eu me alio com empresários porque eu quero criar o hábito do consumo, tá? Então, as pessoas, sem perceber, elas estão sendo levadas pelos meus filmes, pelas minhas séries, a adotarem certo estilo de vida. E esse estilo de vida é bom porque quem dita as regras dele sou eu. Então, para mim, é bom que as pessoas tenham essa cultura. Ou seja, a arte ela é usada também como massa de manobra, tá? Como para criar um costume. Por exemplo, vamos pensar na maçã da Apple, tá? Embora seja algo muito simples, vamos perceber o poder que isso tem, tá? Se eu colocasse aqui uma maçã com um pedaço mordido, vocês lembrariam de imediato da Apple. Isso está associado a essa marca. E isso produz desejo, possui vontade. E quem tem um certo status, né? Não o iPhone, o Apple, né? A melhor marca provavelmente de smartphones, de tablet, né? Com seus iPads. Então, a indústria cultural, vindo daí da Revolução Industrial, ela usa a arte para criar uma cultura de consumo que favorece determinadas pessoas ou determinados grupos. Agora, se a indústria cultural faz isso, a forma de escapar é pelo pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? Pensar criticamente algo é ir além daquilo que a gente vê, aparentemente, refletir profundamente, perceber as coisas que envolvem. Então, seria como analisar algo e ver a real intenção daquilo que está ali por detrás. Pensar criticamente é preciso, e para pensar criticamente é preciso de um esforço filosófico, né, do esforço crítico, do esforço de ver as minúcias. Então, a única forma de superar a indústria cultural é por meio do pensamento crítico, tá? E por fim, a gente vai ver a arte como objeto kit, tá? É um termo alemão, para ser sincero, nem sei se se pronuncia assim, mas como eu sou um
brasileiro, nordestino, petrolinense, eu vou fugir dessa responsabilidade. Então, é, lembrando do conceito, né, da filosofia, aliás, do pensamento marxista. Por exemplo, as pessoas que produzem, que trabalham numa linha de produção, elas não conseguem sequer capital suficiente para consumir aquilo que elas mesmas produzem, né? Elas são alienadas, elas não se veem sequer no produto que elas produzem. A gente tem que concordar que os produtos eles produzem um status. Por exemplo, uma coisa é eu chegar em um lugar num Fusquinha velho. Outra coisa é eu chegar numa BMW. As pessoas me olham de um jeito diferente. Uma coisa é eu estar usando um celularzinho velho chibungo, outra coisa é eu estar usando o último iPhone, tá? Só que a grande massa não consegue ter acesso a isso. Então, o que que é feito? A arte é utilizada como imitação. Se produz uma cópia, se produz uma réplica para criar a sensação de pertença a esse status. Então, por exemplo, eu faço as camisas da Adidas, bermuda da Adidas, enfim, tantas outras marcas, mesmo sendo falso, para criar a falsa impressão, a ideia de que eu faço parte também desse grupo, dessas pessoas. Então, a arte, ela pode ser usada tanto para, e aqui eu acho que a arte essencialmente é para isso, para reflexão, para libertação, quanto pode ser usada também para manipulação, para domesticação. E pode ser usada mais ainda, né, para educação. A arte é um caminho muito bom para educar. Eu diria que educar é uma arte. E uma verdadeira arte, ela educa. E educa ao quê? Ao pensar próprio. A arte faz com que as pessoas pensem a partir de algo, de outras pessoas, elas pensem por si mesmas. Então, ao deparar-me com uma determinada obra, eu me encontro com aquilo que foi produzido por um autor para me encontrar também com algo que é propriamente meu. E nesse sentido, a arte é uma educação libertadora. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijão, cheiro. Peço perdão pela qualidade do vídeo, a gente está ainda aperfeiçoando. Arredonda a minha nota. Valeu!